Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Gestão em Enfermagem e Saúde Indígena, né? Enfermagem indígena. Ontem nós falamos um pouquinho sobre os agentes indígenas, né? Os profissionais que trabalham, né, junto com na multidisciplinaridade, né, de todos os profissionais que trabalham junto com a saúde indígena. Hoje nós vamos falar o seguinte: o tema da nossa aula é um olhar sobre a população indígena atendida no subsistema de saúde indígena. Vamos lá. Lá no tópico 1 fala o seguinte, né? Quantos são, né? Se a gente for mesmo levar a ponta, né, certinho, ainda existe, né, tribos indígenas que ainda estão sendo descobertas aí, né? Existe a floresta amazônica imensa, é uma imensidão, então não se tem uma exatidão de quantos são, né, verdadeiramente, mas nós vamos focar aqui no nosso estado, né? Estima-se que existe hoje no mundo menos de 5.000 povos indígenas, né? Somando mais de 370 milhões de pessoas. Então, estima-se, né? É estimado, não é um valor certo, absoluto. Então, né, existe 350 milhões de pessoas. É muita gente, né? Essa população, ela é uma população diferenciada, que precisa de cuidados, né? Diferentes, tem as suas particularidades. Então, os profissionais de saúde, eles têm que estar antenados em relação a esses cuidados, né? No Brasil, até meados dos anos de 1970, acreditava-se que o desaparecimento dos povos indígenas seria inevitável, né? Infelizmente, né, ainda, né, existe muitas tribos indígenas, muitas comunidades indígenas que estão sendo extintas, né, por conta do contato que esse indígena tem diretamente com os brancos. E aí, nós, brancos, levamos as doenças que eles não têm o contato. Por quê? Somos a população dita branca, né, imunizada com várias vacinas em relação a alguns tipos de doença. A população indígena, quando ela é separada, né, nova, ainda é descoberta, ela não tem imunização para gripe, por exemplo, né? Quando se descobriu, muitos indígenas morreram de gripe, morreram de diarreia. Por quê? Porque os brancos chegaram e trouxeram, né, N doenças para eles. Nos anos de 1980, né, verificou-se uma tendência de reversão, né, da curva demográfica e desde então a população indígena no país tem crescido de forma constante, indicando uma retomada demográfica por parte da maioria desses povos, embora, né, povos específicos tenham diminuído demograficamente e alguns estejam até ameaçados de extinção, né? Hoje, infelizmente, existem muitos indígenas que sofrem, né, por conta do garimpo, né, os garimpos ilegais, por conta do contato, né, com o branco, as doenças que são levadas, né, que eles são expostos e eles não têm imunidade para isso. E aí algumas tribos ou a população indígena acaba sendo afetada de uma forma muito trágica, né? Morrem muito indígenas por conta de doenças que facilmente seriam tratadas se eles tivessem, né, sido imunizados e se eles tivessem uma alimentação melhor, né? Se eles tivessem uma imunidade boa, né? Que seria o ideal. Na listagem de povos indígenas no Brasil, elaborada pela ISA, 7 deles têm a população entre 5 e 40 indivíduos. Dos 256 dos povos listados pelo ISA, 48 têm parte de sua população, né, que são resididos em outro país, quando a informação, né,
as informações demográficas a respeito, né? Essas parcelas são contabilizadas e representadas separadamente, segundo a fonte da informação, e não contam a estimativa global para o Brasil. Então, a estimativa ela é bem diferenciada de cada país, cada população fica bem diferente. Segundo o censo, né, do IBGE, de 2010, os mais de 305 povos indígenas somam o quê? 896 mil pessoas, né? Média, quase 897, né? Pessoas. Destes, né? 324 mil vivem em cidades, na cidade, né? Aqui dentro do nosso estado, né? A população, metade da população é indígena, né? Porque existem muitos indígenas, né? Então, aqui, se você for fazer a contagem antes da imigração, existiam muito mais indígenas do que aqueles não indígenas, né? E 574 mil em áreas rurais, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. Também foram identificados 505 terras, né? 505 terras indígenas, cujo processo de identificação teve a parceria da Fundação Nacional do Índio, que é quem? A FUNASA, né? Ou, desculpa, a FUNAI, no aperfeiçoamento da cartografia. Então, existe 505 terras indígenas. É muita terra ainda, né? Infelizmente, aqui dentro do estado de Roraima, né, teve até um processo, né, meio que turbulento em relação às más terras que foram passadas, né, para os indígenas, que era deles legalmente, e aí teve, né, problemas em relação a isso, mas lembrando que antes da gente chegar, eles já estavam aqui. Então, se for pela lógica de direito, né, eles estão mais do que com direito. Essas terras representam 12,5% do território brasileiro, né? E em hectares dá 106,7 milhões de hectares. É muita terra, né? Onde residem 517,4 mil indígenas, que no total dá um percentual de 57,7% do total. Apenas 6 terras tinham mais de 10 mil indígenas, né? Se você for pensar, né, na diferença de cultura, na diferença de moradia, né, na diferença de higienização, eles ainda estão sobrevivendo dentro de todo esse contexto, né? De todas as doenças que estão aparecendo, dentro de todas as modificações que eles sofrem também, né, por conta da globalização. Ainda, né, existe tribos indígenas que são bem mesmo, né, tem mesmo a cultura deles bem impregnada ainda, mas já existe muitas comunidades indígenas que já são bem atualizadas, né? Eles já conseguem ter o contato, tem o WhatsApp, né? Tem muitos indígenas que estudam, são formados, e isso é muito bom, né? Porque todo mundo tem o direito de receber, né, tudo aquilo que se pode ter de melhor, né? Então, eles também, graças a Deus, eles têm esse tipo de visão, né? Para eles saberem diferenciar os direitos, os não direitos. E, graças a Deus, existe bastante indígenas que são bem esforçados, eles procuram, né, ter uma melhoria de conhecimento, até mesmo focado para ajudar as comunidades indígenas, né? E aí, essas 3 terras, né, tinham, em média, 10 mil indígenas, 107 tinham entre mais de 1.000 e 10 mil, né? 291 tinham entre mais de 100 mil e 1.000, em 83 residiam até 100 indígenas. Então, era uma média, mais ou menos, né, de acordo com a quantidade de indígenas que tinham lá, era uma boa média em relação ao tamanho. A terra com maior população indígena é a Yanomami, né?
Esses indígenas, eles são eles estão bem dentro da cultura ainda, né? Eles ainda preservam, né, todos os costumes, todas as crenças, né? Eles vivem verdadeiramente, né, em comunidade, interagindo só entre eles procuram preservar, né, essa cultura deles constantemente para eles não perderem, né, tudo aquilo que foi conseguido com o passar do tempo, né? Os Yanomamis, eles ficam lá no estado do Amazonas e em Roraima também, com 25,7 mil indígenas, né? Então, ainda existe muito, né? É um dos maiores, né? A terra maior é do Yanomami. No Brasil, quando se fala de terras indígenas, há que se ter em mente, né? O que vem em mente, né? Em primeiro lugar, a definição e alguns conceitos jurídicos, né, materializados na Constituição Federal de 1988. E também na legislação específica, em especial no chamado Estatuto do Índio, né? Lei 6.001/76, que está sendo revisto pelo Congresso Nacional, né? A Constituição de 1988 consagrou o princípio, né, de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Então, vamos lá. Eles já estavam aqui antes da gente chegar. Então, o que que diz lá na Constituição, né? Que consagrou os índios como, né, o princípio de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra, né? É por isso que existe tantos indígenas que lutam, né, com a causa do desmatamento, que não querem ter aproximação com os brancos por conta das doenças. É por isso que quando os profissionais da área de saúde chegam para trabalhar, existe a importância de ter o agente de saúde indígena, né, que nós falamos na nossa aula anterior, para que faça essa ponte em relação, né, de todos esses cuidados, né, esses receios que eles têm em relação ao contato com os brancos. Esta é a fonte, né, primária do seu direito, que é anterior a qualquer outra. Consequentemente, o direito dos índios à terra determinada independente de reconhecimento formal, independente deles serem reconhecidos formalmente, legalmente, com posse de terra ou não. A definição de terras tradicionais ocupadas pelos índios encontra-se no parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal. São aquelas, vamos lá, por eles habitadas em caractere permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis, a preservação dos recursos ambientais necessário ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo os seus costumes e tradições, né? Então é necessário que eles tenham o espaço deles, que eles possam estar lá, né, plantando, cultivando, fazendo valer a cultura dele, tendo o ambiente deles preservado para que eles possam continuar, né, fazendo tudo aquilo que eles conheceram desde o princípio. No artigo 20 está estabelecido que são terras, né, essas terras são bens da União, sendo reconhecido aos índios. A posse permanente, né, e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos e nelas existentes. Então, significa o quê? Que eles podem fazer uso de tudo aquilo que a terra puder lhe proporcionar de bom, né? Então, eles podem fazer isso. Mas quem pode fazer isso? Os indígenas, ok? Não os brancos. Então, não se pode explorar uma terra sem ter a permissão legal daquela terra. Não, né? Não bastante, também por força da Constituição, o poder público está obrigado a promover tal reconhecimento.
Sempre que a comunidade indígena ocupar determinada área nos modelos do artigo 231, o Estado terá que delimitá-la e realizar a demarcação física, né, dos seus limites. A própria Constituição estabeleceu um prazo para as demarcações de todas as terras indígenas, que é de 5 de outubro de 1993. Contudo, isso não ocorreu. E as ITS do Brasil encontram-se em diferentes situações jurídicas, né? As terras indígenas encontram em diferentes situações indígenas para que sejam o quê? Colocadas, né, à disposição, para que esses indígenas eles possam saber, né, a área que eles podem utilizar, para que não tenha conflito com outras pessoas, né, para que eles possam fazer o uso daquela terra por completo, sem ter problemas futuros. Grande parte das terras indígenas, né, do Brasil sofre invasões de garimpeiros, né? Os garimpeiros, pescadores, caçadores, madeireiras, né, e os poceiros. Outras são cortadas por estradas, ferrovias e linha de transmissão. Ou tem porções inundadas por usinas hidrelétricas. Frequentemente, os índios colhem resultados perversos do que acontece, né? Infelizmente, né, a globalização, né, tudo aquilo que traz de bom junto, né, ter energia, ter uma madeira boa dentro de casa, um móvel de madeira, né? Você estar usando um brinco de ouro, você poder fazer uso, né, dos benefícios, né, que você comer um bom peixe, você fazer uso de todos esses benefícios que se colhe dessas terras, mas infelizmente eles trazem, né, malefícios, né, para os indígenas. Junto com o benefício vem seu malefício, e quem sofre com isso são os indígenas que ali habitam, né? Mesmo fora de suas terras, nas regiões que cercam, né? Aí o que acontece? Eles vão poluindo os rios por agrotóxico, né? E o desmatamento acontece, e aí eles ficam sem poder caçar, a água que eles bebem fica contaminada, e aí eles começam a adoecer por conta de todo esse processo que é feito com a retirada de todos esses benefícios, né, que tem dentro dessas terras, que são terras que são muito valiosas, né, de acordo com tudo aquilo que a terra pode proporcionar, mas infelizmente, né, quando é feito o uso abusivo, né, junto vem o malefício, né, do que é feito. Na região do norte, né, na região norte, os povos indígenas de Roraima, né, mais especificamente, né, aqui em Roraima, são conhecidos 8 povos indígenas, conforme, né, nós vamos verificar agora. São o Igariocó, são nomes bem complicados, que são os Macuxi, o Airmiri-Atroari, o Iapixana, Tangarepê, e o Auai e o Patamona. E o Iecuana. São esses nomes que são bem diferentes, né? E bem complicadinho para falar. O Igaropé, que é Igaricó, desculpa, é Igaricó, deixa eu me corrigir. Os Igaricó habitam na circunvizinhança do norte de Roraima, né? Eles são bem atreladinhos assim, sabe? No norte de Roraima. Lá perto do Monte de Roraima. O marco, né, da tríplice da fronteira entre a Venezuela e a Guiana e a Venezuela. Então, eles são aqueles índios que fatalmente nós não vamos conseguir ter um contato, né, verbal com eles, porque a linguagem deles é bem diferente da nossa. E aí, sobretudo, né, o toco da mitologia, a árvore da vida, em que foi cortada no início dos tempos, né? Por isso que dá esse nome.
Ocupando a porção alta da terra indígena, lá na Raposa do Sol, permanecem livres, né, dos vários recrutamentos de mão de obra indígena. Então, como eles são bem mais afastados, né, aqui do que fala que é da modernidade, então ainda bem que eles vivem livres, eles podem fazer, né, tudo aquilo que eles sempre gostam de fazer sem ter interferência e sem, infelizmente, eles serem explorados, né? Infelizmente acontece isso. Que tem afetado, né, há séculos os povos vizinhos, os contados com os seus parentes da Guiana, são hoje, assim como antigamente, bastante frequentes. Então, eles têm esses contatos, né, com o povo lá da Guiana. O Aimiri-Atroari, né? Os Aimiri-Atroari, durante muito tempo, estiveram presentes no imaginário do povo brasileiro como um povo guerreiro, que enfrentavam e matavam todos que tentavam entrar em seu território. Essa imagem contribuiu para que as autoridades governamentais interferissem, né, a incumbência de obras lá na rodovia 174, que é Manaus-Boa Vista, né? Ao Exército Brasileiro, que utilizou as forças militares repressivas para conter os indígenas, né? Infelizmente, por conta de todo, né, essa mitologia que tinham, que eles brigavam, que eles defendiam, né, para que eles não entrassem lá, para que os brancos não entrassem nas terras, os brancos não entrassem nas terras indígenas, né, se deu uma ideia de que eles eram agressivos e precisavam de contenção para que tivessem, né, um contato. Esse enfrentamento, né, culminou na quase extinção do povo Kinja, né, a autodeterminação do Aimiri-Atroari. A interferência em suas terras ainda foi agravada devido à instalação de uma empresa mineradora, né? Imagine o tanto de contaminação que ocorreu nessas terras. E o alargamento de parte do seu território pela construção de uma hidrelétrica. Mas os Aimiri-Atroari enfrentaram a situação, negociaram com os brancos e hoje têm assegurados os limites de sua terra, o vigor de sua cultura e o crescimento de sua gente. Olhem só, a importância de ter um diálogo, né? De você ter uma conversa com os indígenas é frequente, né? Não se pode fazer nada daquilo que não está determinado por lei. Tudo aquilo que for feito, né, principalmente com os povos indígenas, tem que estar tudo dentro da lei. Não pode se fazer aquilo que vá ofender ou até mesmo tirar eles do espaço deles, porque eles permanecem, eles precisam permanecer, né, com o crescimento, eles precisam ter, né, o crescimento da gente deles, eles precisam preservar a cultura deles e eles vão lutar para isso constantemente, né? Eles têm o direito de fazer isso. Já o povo Macuxi, né, que se falam que aqui em Roraima, quem está aqui em Roraima é Macuxi, né? Habitantes de uma região da fronteira, os Macuxis vêm enfrentando desde, né, de séculos, situações diversas em razão da ocupação não indígena, né, na região, marcadas primeiramente por, né, a migração forçada, depois pelo avanço de frentes extrativistas, né, os pescadores e, mais recentemente, a incidência de garimpeiros. Infelizmente, existe, né, muitos garimpeiros ilegais que estão lá, né, trabalhando dentro das terras indígenas e, infelizmente, contaminando toda aquela água, né, por conta de todos os produtos químicos que eles utilizam para fazer, né, a extração desse ouro. E aí acaba, muitas das vezes, prejudicando a saúde desses indígenas. E os indígenas também, por conta do valor de dinheiro e essas coisas, eles começam a trabalhar, né, para se ter uma renda, né, para ajudar, muitas das vezes, e aí acaba que pegando, né, algum tipo de doença, sendo contaminado, e aí levando lá para dentro da comunidade, né, e contaminando o resto da população.
a proliferação de garimpeiros em suas terras, né, protagonizaram as últimas décadas justamente com outros povos indígenas, na luta incessante, né? É uma luta constante. E aí ainda estão brigando constantemente, né, pela legalização lá das terras, né, Raposa, Serra do Sol, ocorrido, né, em 2005 e posteriormente pela desinstrução dos ocupantes não índios, né? Eles precisam que esses não índios saiam da terra deles, que é, lá vimos, né, que é deles, eles são os senhores das terras. Finalmente, né, resolvida com o julgamento pelo Supremo Tribunal em 2009, né, que confirmou, né, a retirada dos ocupantes não indígenas, né? Então, passou-se a terra para os indígenas e retirou aqueles que não eram índios da terra. Os Iekuanas, antigos viajantes da Amazônia, mostram como a articulação dos espaços diferentes, né, dentro e fora do seu território tradicional, né, e cria uma dinâmica de longe de descaracterizar, né, a sua identidade, pode oferecer um sistema de criação e manutenção de redes de apoio em troca, né, as trocas de economia, de informação e projetos socioeconômicos. E aí nós temos o Uapichana, né, que além do rio, que é o Uaricoera, esse nome desse rio bem difícil aí, né? Ocupa tradicionalmente o vale do rio Tacutuco, olha o nome, Tacutuco, ao lado dos Macuxi. Professora, como é que nós vamos decorar esses nomes aí difíceis? A professora também, muitas das vezes, não consegue falar e nem decorar, mas aí o tempo, né, faz com que a gente aprenda, né? Não se preocupe que a gente não vai precisar ficar falando o nome das tribos constantemente, a gente precisa saber e entender a diferença cultural, ok? Os quais habitam também a região de serras, né, mais ao leste de Roraima. Atualmente, os Uapichana são a população total de cerca de 13 mil indivíduos, né, habitantes, o interfluivo dos rios Branco, o rio Urupuni, da fronteira entre o Brasil e a Guiana, e a Constituição, a maior população de falantes de Uareque do norte amazônico. Todas essas tribos, né, todas essas classes indígenas, eles têm dialetos diferentes, mas tem uma língua deles que é universal, que eles conseguem, né, falar entre si e eles conseguem se comunicar, né, eles conseguem ter essa comunicação. Aí, onde entra, né, o agente comunitário, que ele precisa estar constantemente com a gente, ou até um tradutor, se preciso for, para que a gente consiga realizar o nosso serviço, fazer a nossa prestação de serviço, né? O Ai-Ai, que é, né, os índios que se identificam e são identificados como Wai-Wai, é assim mesmo, encontram-se dispersos em extensas partes da região das Guianas, lá para as Guianas. São falantes, em sua maioria, da família linguística Caribe, constitui-se parte de processos seculares de troca e de redes e de relação na região, né? Então, todos eles têm uma forma de gerar economia, né? Eu mesmo vivi, né, um tempo lá num PF de selva que chama Auarice, e lá eram os Iekuanas, né? Eles trocavam qualquer tipo de roupa, sapato, tudo eles trocavam por farinha, trocavam por artesanato. Então, a troca deles, né, eles faziam a economia deles girar dessa forma, né? Então, lá dentro já tinham, né, na época que eu morava, tinha missionários, né? Tinham pessoas, tinha, né, o postinho lá da unidade, e eles eram bem mesmo, assim, ainda mantinham bem a cultura deles, né? Eles viviam dentro da maloca mesmo,
toda a família vivia dentro de uma maloca. Então, eles tinham a cultura dele bem preservada, né? E era interessante, né? Isso, para mim, como profissional, foi interessante eu saber a vivência, eu conseguir identificar, né? Qual era a diferença, a cultura deles é bem diferente da nossa. Então, foi importante para mim, como profissional, ter essa vivência, né? Em tal rede, são historicamente, né, reconhecidos como especialista no fornecimento de certificados raladores de mandioca, papagaios falantes e cão de caças. Então, olhem só, toda a aldeia, né, toda a comunidade indígena, eles têm o quê? O material de troca deles, né? Eles trocam, aí nesse caso, né, eles têm raladores de mandioca, papagaios falantes, os cães de caça, né? Geralmente toda aldeia tem muito cachorro, né? Eles gostam de ter cachorros para poder ajudar na hora da caça, né? Que geralmente os índios, eles só caçam. As mulheres ficam responsáveis pela criação dos filhos, pela lavoura, né? Então elas vão plantar mandioca, elas vão colher. E o índio, a única função que ele tem é caçar. Ele tem que ir lá buscar a caça para alimentar a sua família. A indígena, ela fica com a parte mais pesada de todo o trabalho, ok? Tem a fama, até os dias de hoje, de grandes viajantes, né? Em suas expedições em busca de povos não vistos, né? Os Taurengepeng, né? Eu acho que é mais ou menos assim que fala esse nome, né? Eles vêm lá da savana da Venezuela, onde encontra-se, né, a maioria do Taurengepeng, os que habitam o lado da fronteira, mas a parte brasileira, ok? Com a Venezuela e a Guiana Inglesa estão as aldeias nas terras indígenas São Marcos e São Marcos e Raposa Serra do Sol, né? Que são aquelas lá indo para a Venezuela, nas quais também habitam outras etnias, né? Que também fazem parte de todo, se eles forem, né? Vamos lá na fronteira de Pacaraima tem um posto, né? E se eles chegarem lá para ter atendimento, nós temos que fazer esse atendimento como qualquer outro, mesmo não fazendo parte, né, daquela área que temos como marcação para atendimento e tudo. Desde as primeiras décadas, né, do século XX, foram gerados a pecuária, né, no lavrado de Roraima. Então, com isso, teve muita... eles tiraram muita a natureza, né? Então, esses indígenas, eles foram muito prejudicados, né? A presença não indígena em suas terras identificou com a construção, né, da BR-174 na década de 1970, né? Cortando a terra indígena São Marcos, né? É por onde nós trafegamos, né? Em 2001, uma linha de transmissão de energia foi ainda implantada ao longo dessa ferrovia. Em contrapartida, né, conseguiram a saída dos fazendeiros, mas vivem o impasse constante, né, de ter a sede de um município no interior das terras indígenas. Os patomanas, né, são também conhecidos como Iguaricó, são o povo indígena que vive na Guiana e no Brasil. Então, eles vivem lá e vivem no Brasil, né, constantemente na fronteira. Com a população total de 5.628 pessoas, fazem parte, né, a família linguística de Caribe. Então, a linguagem deles é diferente das outras tribos. A busca de informações sobre o perfil demográfico dessa população indígena gerou uma pirâmide populacional, né? Que é essa pirâmide aqui, tá? Em relação, isso aqui tá lá no material didático, tá? De vocês. E aí tem as cores, né? Os homens, que é de azulzinho, de 2010, as mulheres de vermelho também, e os valores percentuais em relação ao número de população indígena, né?
A pirâmide, né, da populacional indígena mostra um predominante das faixas etárias mais jovens, menores de 15 anos, né? O que pode ser explicado pela elevada taxa de natalidade na maioria dos grupos étnicos que vivem no país, né? Então, os indígenas, eles são bastante férteis, né, para gerar criança. Ainda bem por isso, né? Segundo a situação, né, de rápido crescimento demográfico, exige uma ampliação contínua da capacidade instalada nas unidades de saúde. Precisa-se ter uma melhoria para poder suprir, né, todo esse elevado aí número de crianças nascendo. E fazer, né, à frente as novas demandas que surgem a cada ano. Reduzindo, né, o número de idosos na pirâmide fala a favor de uma baixa perspectiva de vida ao nascer. Né? Algo que costuma estar ligado a precárias condições de vida e aos níveis inadequados de acesso ao atendimento à saúde, né? Ao lado da baixa resolutividade dessas ações. Então, o índio, né, o idoso, dentro das aldeias, ele é meio que deixado mesmo de lado, sabe? A população indígena idosa, eles são meio que negligenciados mesmo, literalmente, porque para eles já perdem, né? Depende também do indígena, aquele que não tem um lugar, não é pajé, não é cacique, não é tuxaua, né? Ele acaba que perde o seu valor, né? Porque ele já não pode mais caçar, ele já não pode mais trazer comida, né? E aí ele acaba que vai ficando meio deixado de lado, muitas das vezes nem alimentam mais, né? Esse idoso, e eles acabam que eles morrem mesmo por conta de negligência. Por outro lado, né, perfis sociodemográficos deste tipo costumam estar associados aos perfis epidemiológicos, né, em que predominam as doenças infecciosas, algo que é confirmado pelas publicações disponíveis, né? Então, constantemente, essa população indígena ela está sendo disseminada pelas essas doenças, que são as doenças infecciosas. O contato com os garimpeiros, né? Existem muitos indígenas que são contaminados pelas ISTs, indígenas também, né? O número de indígenas que são contaminadas pelo HPV e que desenvolvem o câncer de colo do útero também é muito grande, e aí também tem muito a ver com a cultura deles, né? Que eles não fazem exame frequente, eles não costumam procurar, né, esse tipo de exame periódico, né, que precisa ser feito uma vez ao ano. O fato dessas mulheres terem crianças, né, gestações umas atrás da outra, também pode, né, a multiplicidade de parceiros, isso tudo pode comprometer e podem fazer com que eles desenvolvam, né, doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, e também possam comprometer todo o processo dela, né, todo o sistema dela. Ou seja, ainda que os problemas de saúde da população indígena possam ser graves, a maior deles pode ser resolvida, né? Ou amenizada pelos cuidados da atenção primária, né? A saúde que os DICEIs deveriam estar aparelhados para oferecer, né? Então, se todas as unidades básicas que trabalham diretamente, né, o atendimento primário, a atenção primária, tiver condição, né, condição, espaço, insumos, profissionais, sim, conseguimos amenizar todo esse processo de contaminação, toda essa extinção de muitas aldeias que nós vamos fazer o cuidado, né? Ou até mesmo tentar reduzir esse número, né, de indígenas que são afetados por N patologias e acabam que vão, que sofrem muito com todo esse processo e perdem suas vidas, muitas das vezes por conta de falta de cuidado, né? E aí o perfil epidemiológico dos povos indígenas no Brasil é bastante complexo, né? As doenças infecciosas respiratórias permanecem como importante causa de morbimortalidade. Então, ainda se morre muito por conta das doenças respiratórias, né? São as doenças infecciosas, as parasitárias, né? E
Essas doenças que se fala, respiratórias, as parasitárias, são as doenças de verme mesmo, sabe? Essas doenças, a criança está com crise de verme, infelizmente existe muito, por conta da higiene, que a higiene não é uma higiene completa. Então, eles são constantemente, né, contaminados pelos parasitas, né? Ao mesmo tempo, vem ocorrendo um variado processo de transmissão, no qual os agravos passam a exercer forte pressão sobre os perfis de adoecimento e morte pré-existente, né? As doenças infecciosas que são por parasitas e agora, né, que são as doenças respiratórias, agora existem muitas tribos indígenas que estão sendo contaminadas, né, pela Covid, então é importante ter, né, esse cuidado em relação aos indígenas, né, por eles não terem a mesma imunidade que nós temos. Então, para eles, tudo é mais complicado. Todas as doenças que eles começarem a desenvolver, para eles o agravo sempre será maior do que para os não índios, né? E o caso das doenças crônicas não transmissíveis, dos transtornos mentais e do comportamento das causas externas do adoecimento e morte. Então, essas causas externas, né, já tem outros casos. As doenças mentais e comportamentais também trazem bastante óbitos para essas tribos indígenas, né? Os padrões de adoecimento e morte dos povos indígenas no Brasil contemporâneo. A mortalidade infantil, né? Para alguns povos indígenas, a mortalidade infantil pode assumir valores relativos, né? Baixos, como os observados dos Wairei e do Xingu, né? 18,3 por 1.000 nascidos, né? Mas também pode alcançar valores muito elevados, chegando a 100 por 1.000 nascidos. Em relação a essa mortalidade infantil, existe também, né, um parâmetro que nós temos que levar em consideração, a cultura, né? Existe ainda, infelizmente, né, o infanticídio, né? A cultura deles é bem diferente da nossa. Então, quando as crianças nascem com alguma deformidade ou com alguma doença que eles acham que meio que sobrevivência mesmo. Se eles acham que não vai sobreviver, eles acabam que eles cometem mesmo infanticídio. E aí, infelizmente, é cultura e a gente nem pode se envolver nisso. As doenças infecciosas e parasitárias, né, que são o quê? A tuberculose, a malária e as hepatites virais. As infecções respiratórias agudas, né, que ainda há pouco eu falei, doenças diarreicas, né, e os parasitas intestinais, né, que são constantes por conta que é precário, né, a higiene deles. Doenças crônicas não transmissíveis e doenças e agravos relacionados ao estado nutricional. Então, a nutrição deles é muito precária por conta da cultura deles de alimentação, que é bastante diferente da nossa, né? As doenças de desordem, que são as desordens sociais, que são o alcoolismo, né? Eles cometem muito suicídio. A saúde bucal dos grupos indígenas no Brasil também é muito prejudicada, né? E nós sabemos que a nossa boca, ela é muito contaminada e se você não cuida, piora ainda a situação, né? E aí, dentro, né, de todas essas doenças, existe também, né, aquelas doenças que os brancos vão trazendo, né? Vão colocando esses índios, né, em exposição. É por isso que, quando se trata da população indígena, nós temos que ter um cuidado redobrado, né, tanto na hora que for ter o contato, como a hora que também for sair de lá, né? Tem que ter todo um cuidado e agora mesmo, né, nessa fase de pandemia, ainda mais, né, as tribos elas estão tendo que modificar, né, tendo que ter um cuidado redobrado. É muito difícil, né, você mudar uma cultura, né, pra gente que não é indígena.
foi muito complicado a gente ter, né, mudanças em relação ao uso de máscara, a lavagem constante da mão, né, ter o cuidado de higienizar as coisas quando chegar em casa e ir logo tomar banho, porque pode estar contaminado. Isso tudo para a gente é diferente. Imagine para eles, né, que vivem outra cultura totalmente diferente da nossa, né? Mas o mais importante, né, em todas essas tribos com nomes complicados, né, com culturas diferentes da nossa, é a gente entender que os profissionais de saúde, eles têm que estar preparados para essa diversidade, né? Nós temos que estar preparados para receber essa população indígena com muito respeito e fazer um trabalho de excelência, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e compreendido, fora os nomes complicados, né? Mas lá no material didático de vocês está bem explicadinho esses nomes e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, ok? Muito obrigada e a gente se vê na nossa próxima videoaula. Beijo, tchau!